A você que está ligado na TVI, está entrando no ar o TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva e até às 19 horas estarei com você aqui com muita informação. Olha, iniciando agradecendo a sua companhia diária, você que nos acompanha por aqui diariamente, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas diversas plataformas. Agradecer a você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, aqui no nosso eixo Itabuna e Ilhéus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha aqui diariamente e nos dá a sua preferência no nosso jornalismo da TVI. Agradecer também a você que está nos acompanhando pelo YouTube. Lembrando que lá no youtube.com/TVI Oficial você também acompanha a nossa programação ao vivo, a nossa programação diversificada, uma programação com entretenimento, bem-estar, esporte e também, logicamente, notícias aqui da nossa região do Cacau, bem como de todas as demais regiões da Bahia, do Brasil e do mundo. Muito obrigado por estar conosco. Lembrando que você também pode aí então se inscrever em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se já. Só apertar o botão de inscrição aí e ficará por dentro de toda a nossa programação, bem como de todos os vídeos que são lançados aí, upados, né? Ontem, inclusive, nós tivemos o título de cidadania itabunense, bem como o título de honra ao mérito concedido pela Câmara Municipal de Itabuna. E esse vídeo, inclusive, já está aí no YouTube e daqui a pouco nós estaremos também mostrando aqui dentro da nossa programação do TVI News da segunda edição. Se você preferir, também pode baixar o nosso aplicativo nas plataformas de aplicativo, nas lojas de aplicativo, digitando TVI Play Brasil e baixando, ou até mesmo agora mesmo apontando a câmera do seu celular para este QR Code que aparece aqui na sua tela. Aproveite, baixe e fique por dentro da programação da TVI. E vamos então aos destaques do dia de hoje. Vamos falar de destaques, o programa de hoje recheado de informações para vocês. Vamos começar com a notícia lá de Vitória da Conquista, no nosso sudoeste baiano. A justiça mantém aí a demissão por justa causa de um funcionário que publicou vídeos humorísticos sobre uma empresa. Já falaremos sobre este caso aqui. Falaremos ainda sobre um gerente de banco e policial que são alvos de operação da Polícia Federal contra fraudes em bancos, hein? Já não basta as fraudes no INSS, agora está estourando aí essas fraudes também em bancos. Muita atenção. Continuaremos falando também lá da cidade de Salvador, a Ferrovia Salvador Feira de Santana. O governo Lula abre o jogo sobre o projeto. Você saberá o que envolve esse projeto, quais são os entraves. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto também. Olha, recorde dourado, melhor dizendo. A PRF apreende aí 85 milhões em ouros em menos de 2 dias. A PRF também em ação nas rodovias do nosso país afora, hein? Lembrando, aqui agora, no mundo dos famosos, a atriz de Opaió foi agredida a pauladas por ex-namorado. Misericórdia, essa questão de agressão à mulher tem crescido assustadoramente, minha gente. Tem crescido assustadoramente. E disse que se dependesse dele, ela já estava morta. Já você vai saber todo este caso de tentativa de feminicídio que aconteceu também com a famosa ex-atriz aí, atriz, né, do filme e também da série Opaió, que passou aí em TV aberta para todos, e já você saberá mais sobre essa história. Aqui na cidade de Itabuna, a Polícia Civil concluiu então um inquérito sobre a mulher agredida pelo ex-companheiro. Muita atenção, hein? Esse mês, o Agosto Lilás, nós estamos falando bastante aqui dessa questão das mulheres, da conscientização contra a violência às mulheres, não é isso? Conscientização contra a violência, porque a violência tem acontecido, já acontece e tem acontecido. Esse mês nós tiramos aqui, juntamente com os órgãos responsáveis, para poder conscientizar cada vez mais de que devemos dar um basta e dizer não à violência contra as mulheres. Precisamos fortalecer esta rede de apoio e dizer não à violência contra as mulheres. Infelizmente tem cada dia mais crescido, né? Só aqui mesmo já falei 2 casos. Enfim, vamos continuando aqui com a nossa
com os nossos destaques de hoje. Aqui em Itabuna ainda, a Praça do Cacau, infelizmente, amanheceu aí com bancos arrancados, sinal de vandalismo aqui na nossa cidade. Eu não quero acreditar que seja politicagem. É vandalismo ou politicagem o que aconteceu por ali, mas eu tenho certeza que a polícia também estará investigando esse caso, porque caso seja vandalismo ou caso seja politicagem, a pessoa que cometeu ou as pessoas que cometeram esse ato ali no centro da cidade de Itabuna deverão pagar por isso, tá certo? Não vai ficar impune. Também aqui na nossa cidade, um trio foi preso por aplicar golpe de aluguel de carros na cidade de Ilhéus, né? E suspeito foge após uma luta com um policial. A coisa está pegando. Cada vez mais nós estamos vendo golpistas na praça. Pessoas que, ao invés de estarem estudando, buscando um aperfeiçoamento, estão buscando aplicar golpes, estudando para aplicar golpes nas outras pessoas. Infelizmente, daqui a pouco também este assunto aqui com vocês. Olha, a OAB defende cautela em decisões judiciais e manda recado para o Alexandre de Moraes, hein? Diz o seguinte: medidas devem respeitar a Constituição. Eu já estava achando muito tarde, né? Eu pensei que a OAB não iria se manifestar nesse caso. Onde estava a OAB? Enfim, mas daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto também a nível nacional, onde a OAB mandou este recado então para o ministro Alexandre de Moraes, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Estas e mais informações, nós estaremos aqui com você até às 19 horas, trazendo essas notícias, trazendo estas informações. E chegou agora há pouco aqui a nossa redação também a triste notícia, né, do falecimento do sambista, o Arlindo Cruz. Arlindo Cruz faleceu no dia de hoje. Já vamos tratar também sobre este assunto. Ele, muito conhecido, sambista, reconhecido nacionalmente aqui, já vinha doente há um bom tempo, logo após um acidente vascular cerebral, mas no dia de hoje acabou partindo. Arlindo Cruz com 66 anos de vida. Daqui a pouco falaremos sobre este assunto aqui. Nós vamos a um break e já retornamos com muita novidade e muitas notícias para você. Não saia daí. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas.
De volta com o nosso TV News, segunda edição. E vamos de notícias, vamos de informação. Vem comigo, Cássio. Vamos falar aqui de uma notícia que vem lá do sudoeste da Bahia, mais precisamente da cidade de Vitória da Conquista, onde a justiça mantém aí a demissão de um funcionário por justa causa. A causa, o que causou aí esta demissão por justa causa, segundo informações, foi a publicação de um vídeo humorístico sobre a própria empresa, hein? A justiça manteve a demissão por justa causa aplicada a um multioperador de uma empresa que produz artigos esportivos. Isso lá na cidade de Vitória da Conquista, a Suíça Baiana. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho aqui da Bahia, o TRT Bahia, o homem foi então dispensado após publicar vídeos humorísticos que desvalorizavam o ambiente de trabalho. A decisão ainda cabe recurso e, de acordo com o TRT, em dezembro do ano passado, o ex-funcionário foi então dispensado por justa causa após divulgar em seu perfil no Instagram vídeos considerados inadequados pela empresa. A empresa então alegou ainda que os vídeos foram gravados no banheiro da indústria e o funcionário usava o uniforme do trabalho. Um deles trazia a legenda, abre aspas aí, como você consegue trabalhar na... e aí segue o nome da empresa, né? Além disso, destacou que o homem tinha assinado um termo de responsabilidade, onde então reconhecia a proibição do uso de celulares dentro da própria empresa. O trabalhador então justificou que tratava-se apenas de humor. No entanto, para a empresa, os vídeos exploravam o tom humorístico e prejudicavam a imagem da empresa, né? Ao sugerirem que lá não seria um bom local para trabalhar, como tratava aí esse ex-funcionário, agora ex-funcionário, nesses vídeos humorísticos, entre aspas, né? Esta briga na justiça aí, a briga começou então na justiça agora, porque o ex-funcionário, inconformado com a demissão, ele entrou com ação judicial pedindo anulação da justa causa, né? E no processo, a empresa então defendeu a validade da demissão, alegando que os vídeos configuravam mau procedimento e ato lesivo à honra ou à boa fama do empreendedor. A juíza Cíntia Cordeiro Santos, responsável pelo julgamento na segunda vara do trabalho, destacou que a falta grave precisa estar devidamente comprovada. Ela observou que o Código de Conduta da empresa proibia expressadamente o uso de celulares, câmeras ou equipamentos de gravação sem autorização prévia, né? Com base nisso, ela então manteve a demissão por justa causa. Lembrando que ao julgar o recurso, coube então ao desembargador Ezequias de Oliveira relatar o caso na segunda turma, já que o trabalhador recorreu. Então foi para a mão do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, o senhor Ezequias de Oliveira, o relator aí do caso, onde o trabalhador alegava que a penalidade havia sido desproporcional aos fatos, né? No entanto, o relator também concluiu que estava comprovado que o empregado produziu e divulgou vídeos gravados nas dependências da empresa, usando uniformes e fazendo declarações de, entre aspas, tons jocosos e também depreciativos à própria empresa, né? Ao próprio ambiente de trabalho, tá certo? Segundo aí o magistrado, ainda que os vídeos tivessem um tom humorístico, trazia críticas diretas à empresa, prejudicando então a imagem da própria empresa, né? Ele então ressaltou que esse descumprimento consistente, né? Um descumprimento que mostra aí a consistência, uma prova material, podemos dizer assim, este vídeo, reiterando a proibição do uso de celulares, o que agravou então aí a conduta, né? A pena não é bem a pena, mas a decisão para que se mantivesse então a demissão e demissão por justa causa, porque a questão aí não é só por conta da demissão, mas a demissão por justa causa de que o ex-empregado agora, ele recorreu
tentando retirar a justa causa e podendo até mesmo receber aí o que todo trabalhador recebe após uma demissão comum, se assim podemos dizer, né? Então ele saiu lá de justa causa, não pode receber nenhum dos seus direitos trabalhistas, já que foi enquadrado como uma demissão por justa causa. O fato é, toda empresa ela tem sua norma, toda empresa ela tem as suas regras. Nós estamos aqui, por exemplo, em uma empresa, aqui é uma TV fechada, mas que tem as suas regras, tem as suas normas. Eu não posso chegar aqui e ficar burlando as normas da empresa e depois achar que ainda estou certo. É um caso como aconteceu aí em Vitória da Conquista. Ou seja, por mais que ele está tratando de humor, nós sabemos, é uma brincadeira, mas ele já havia assinado, e quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio tribunal, de que esse ex-colaborador, esse ex-funcionário desta determinada empresa, já havia assinado um termo de que ele consentia com a proibição do uso do celular dentro do ambiente de trabalho. Se ele gravou um vídeo, seja humorístico ou não, utilizando o celular dentro do ambiente de trabalho e com a farda da própria empresa, ou seja, já descumpriu. E o que agrava mais ainda é que ele usa o nome da empresa, o que, segundo o entendimento da diretoria ali da organização, depreciava então a imagem da própria organização que o mesmo trabalhava. Enfim, está aí mais do que provado, eu acredito que não tem mais do que recorrer. É muito claro, está cristalina essa questão e infelizmente esse cidadão aí agora vai ter que procurar um outro emprego e tentar fazer humor. Não necessariamente precisa parar de fazer humor, mas tentar fazer humor aí em outro ambiente, né? Mudar as piadas, enfim. Pode até seguir em frente nas redes sociais, mas mude a piada, não fique fazendo piada com o ambiente de trabalho não, que isso aí pode pegar muito mal para você, como já pegou, né? Tá aí esta informação diretamente lá do sudoeste da Bahia, mais precisamente a cidade de Vitória da Conquista. Vamos seguindo por aqui porque as informações não param. Desta vez nós vamos falar sobre um gerente de banco e também um policial que são alvos aí de uma operação da Polícia Federal contra fraudes em bancos. É isso mesmo, minha gente, fraudes em bancos. Muita atenção para essa informação. Já não basta as fraudes que vêm acontecendo aí. Recentemente nós tivemos essa explosão dessa fraude do INSS e agora outras fraudes estão se mostrando, né? Um policial civil e um gerente de bancário aí são alguns dos alvos de uma operação da Polícia Federal lá na cidade de Feira de Santana, que é a segunda cidade aqui da nossa Bahia, né? A segunda maior cidade da Bahia. A ação tem como objetivo investigar então fraudes contra a Caixa Econômica Federal e também outros bancos. De acordo com as investigações, o grupo criminoso atraía gerentes de instituições bancárias para prestar auxílio com informações sigilosas. A partir disso, as fraudes eram então facilitadas, né? Na ação desta quinta-feira, do dia de ontem, foram cumpridos então 7 mandatos, sendo 2 deles mandatos de prisão preventiva. Apesar disso, não foi então detalhado contra quais suspeitos foram emitidos os mandatos. 2 mandatos de prisão preventiva, 4 mandatos de busca e apreensão, um mandato de suspensão do exercício de função e bloqueio de várias contas, né, de valores de contas bancárias. A operação, que foi nomeada aí como segunda camada, é um desdobramento da operação Fake Front, que foi deflagrada em maio do ano passado, ou seja, desde maio do ano passado que a Polícia Federal vem investigando toda esta situação, hein? Na ocasião, a Polícia Federal então identificou fraudes contra a Caixa Econômica, bem como Previdência Social, que foi essa que explodiu há alguns meses atrás, e outras instituições bancárias aqui também na Bahia. E o prejuízo, segundo informações aqui, ultrapassou a casa de R$1 milhão. Eu acredito que é muito mais do que isso, né? Mas, segundo as informações prévias, esse prejuízo já ultrapassou a casa de R$1 milhão. De acordo com a PF, a partir do material colhido na primeira fase da operação, foi então possível identificar uma outra camada da organização criminosa. E ainda
então não foi divulgado como cada integrante do grupo atuava. O fato é que está sendo descoberta aí uma verdadeira quadrilha que está atuando tanto na Caixa Econômica Federal como em outros bancos, segundo a Polícia Federal. E quem está envolvido nisso? Pessoas de dentro do próprio banco, né? Pessoas de dentro do próprio banco, gerentes de banco, bem como policiais, pessoas que deveriam estar ali trabalhando para servir a população e não para estar aplicando golpes. Hoje nós não sabemos mais em quem confiar. Logicamente que temos que confiar no Altíssimo, em Deus, mas aqui na Terra, dificilmente estamos podendo confiar nas pessoas. Você pega lá um gerente de um banco, uma pessoa de confiança, onde ele lidar ali diariamente com dados sigilosos, onde ele lidar ali diariamente com questões financeiras, e ele nada mais nada menos estava passando essas informações para esse restante da quadrilha, para que eles estivessem operando e fazendo então os golpes, praticando então os golpes. E eu gostaria de lembrar aqui, dizer a você que tem conta, logicamente muita gente, né, a maioria dos cidadãos tem conta nos bancos, tanto bancos públicos como bancos privados, que não passem, em hipótese nenhuma, hipótese de ligação, de e-mail, dados sigilosos. Não passem em hipótese alguma. Se você precisar fazer alguma coisa que trate com dados sigilosos, né, você precisa se deslocar. Se desloque então até uma agência. E ali, olho no olho, você então vai tratar com aquele gerente. Mas fora disso, não passe os seus dados. É considerada aí pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, dados sensíveis. O CPF, senhas de banco, enfim, dados sensíveis. Não passe para ninguém em nenhuma dessas hipóteses, tá bom? Mas o fato é, está sendo investigado aí esse gerente, um policial civil e outras pessoas que não foram divulgadas aqui o nome. E o que eu fico mais observando, viu, Cássio? O que eu fico mais observando é que são pessoas que não precisam estar praticando esses golpes, porque ganham bem, ganham acima da média do trabalhador comum do Brasil. E mesmo assim insistem em estar usurpando o dinheiro, que muitas das vezes é um dinheiro de pessoas simples, humildes, como foi o caso das pessoas aí do INSS, que é um absurdo. Um absurdo, e ninguém está falando mais nisso, né? Criou-se uma fumaça, uma cortina de fumaça aí, que ninguém está falando mais sobre esta questão do INSS. O nosso compromisso aqui da TVI é com você e com a informação. E nós estaremos batendo nessa tecla. Onde estão os culpados? Onde estão as pessoas responsáveis pelas instituições que meteram a mão no dinheiro da senhorinha e do senhorzinho, aposentados, pensionistas? Ninguém fala mais nisso. Ninguém fala em prender essas pessoas. Eu não quero acreditar que vai deixar empurrar, como dizem por aí, com a barriga para cair no esquecimento. Porque cair no esquecimento, eu tenho certeza de que depender do nosso jornalismo sério, não cairá. São pessoas, eu estou falando de pessoas humildes, pessoas que dependem daquele dinheiro para comprar um remédio, para comprar o leite, para comprar o pão de cada dia, e que foram usurpados. E quando é agora, ainda acontece o seguinte: o que acontece? Eles fazem uma espécie de acordo, onde chega por lá, os descontos vinham sendo retirados há um bom tempo. Descontos de 40%, 50% em alguns casos. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que o desconto estava sendo retirado desde 2019. Quando é agora, esse pessoal vem aí com um acordo de R$300. Agora você imagine os descontos de 40 a 50 reais, que são retirados desde 2019. Eu estou falando aí de 2019 para 2025, nós temos 6 anos. São 12 vezes 6. Dá quanto aí, Cássio? 12 vezes 6. São mais de 60 meses, não é isso? Mais de 60 meses, bem mais de 60 meses. E a pessoa apenas receber R$300, 300 e poucos reais, como forma de acordo. E mais, ainda diz o seguinte: se o senhor assinar aqui o acordo, o senhor não pode mais brigar pelo direito de ressarcimento na justiça.
É uma brincadeira, viu? É uma brincadeira isso que tem acontecido no nosso país e lamentável de fato. E agora, surgindo agora esse escândalo aqui de bancos, Caixa Econômica, entre outras. Se preparem, porque dentro em breve vai explodir também essa bomba por aí. Viu? O que é lamentável, o nosso país tem sofrido. Ah, meu Brasil! Vamos seguindo então de informação, vamos seguindo aqui, a informação não para, dessa vez nós vamos falar sobre a ferrovia Salvador-Feira de Santana. Vamos saber o que o governo federal fala sobre esse projeto, né? Esse projeto é que prevê o transporte de cargas e também de passageiros, impactando milhões de pessoas, né? Esse projeto, lembrando, é um projeto ambicioso para ligar então a nossa capital baiana a Feira de Santana, como eu já disse agora há pouco, que é a segunda maior cidade do nosso país, hein? Comparadas em outras cidades da nossa Bahia, isso por trem, né? A ferrovia Salvador-Feira tem sido então amplamente debatida e encontra-se em análise para aprovação agora do governo federal. Conforme apurado aí pelo portal A Tarde, que é parceiro aqui da nossa TVI, um estudo foi preparado, né, para a implantação do corredor ferroviário entre as duas cidades, tanto Salvador e Feira de Santana, sob concessão aí da Ferrovia Centro-Atlântico, a FCA, e já está em fase final de elaboração pelo Ministério dos Transportes. A análise da ferrovia Salvador-Feira faz parte, então, de um projeto maior do Ministério dos Transportes que estuda 6 trechos ferroviários prioritários para o reaproveitamento de linhas já existentes. Esses estudos de viabilidade técnica e econômica previstos aí no novo PAC estão sendo conduzidos pela Infra SA, né? Esse projeto é um projeto importantíssimo e, paralelamente então ao estudo que está sendo conduzido pelo Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, recebeu então um pedido de autorização da empresa TIC Bahia para a implantação de uma nova ferrovia no mesmo trajeto desta ferrovia aí, Salvador-Feira, né? No momento, o projeto da TIC Bahia está em análise pela ANTT quanto ao atendimento e aos parâmetros técnicos que são exigidos, né? Após essa etapa, então, o processo será encaminhado ao Ministério dos Transportes, que então avaliará a aderência da proposta à política pública. O engenheiro civil da TIC Bahia, o senhor Danilo Silva, em entrevista então lá ao jornal A Tarde sobre esse assunto, afirmou que o processo está mais encaminhado do que o alegado pelo Ministério dos Transportes. Ele disse o seguinte, abre aspas, falta o governo federal permitir que a gente possa assinar o contrato de autorização rodoviária que está na mesa do ministro. A expectativa é muito positiva, fecha aspas, disse então aí o engenheiro, o Danilo Silva, engenheiro responsável pela TIC Bahia. Né? No início de julho, vale a pena lembrar, foi dado então o primeiro passo para a captação de recursos pela TIC Bahia para a ferrovia durante o encontro com representantes do setor industrial da Bahia no Conselho de Infraestrutura na Federação das Indústrias do Estado baiano. Está aí essa informação importante. Eu sei que este é um projeto que com certeza movimenta milhões e que trará, logicamente, muitos benefícios ali, não só para essas duas cidades, mas também para as demais cidades que estão no entorno, tanto de Feira como de Salvador como em Feira. Enfim, cidades que estão em torno por ali serão beneficiadas com esta ferrovia. Esta ferrovia que será instalada tanto para o transporte e escoamento de produtos de produção que são feitas ali na região metropolitana de Salvador, bem como também em Salvador, como também transporte de pessoas, segundo as informações aqui. Ou seja, reduzindo também o tempo de viagem de uma cidade para outra. Hoje, a ida para a Feira de Santana em carro próprio, né, cerca de 1 hora. Você pega ali a BR-324, você chega na cidade de Feira de Santana, ou quem está em Feira, chega em Salvador no período de 1 hora. Mas eu acredito que com um trem como esse, que também transportará pessoas, reduzirá aí em um tempo considerável essa viagem entre as duas cidades, o que é muito positivo tanto para o comércio, é muito positivo tanto para a indústria, é muito positivo para o turismo, enfim, todo mundo ganha nesse sentido. É um projeto maravilhoso e eu espero que dentro em breve tenhamos
aqui a oportunidade de anunciar então a conclusão dessas análises e dentro em breve também a inauguração desta importante ferrovia, a ferrovia Salvador Feira, que com certeza também trará novos empregos. Ainda tem isso, novos empregos na ferrovia, né? Parabéns aí, eu espero que o Ministério do Trabalho possa dar prosseguimento e que possamos ter dentro em breve aqui este anúncio desta importante ferrovia do nosso estado da Bahia. Vamos seguindo por aqui, porque a informação não para, viu, Cássio? A informação não para. Vamos falar aqui do recorde dourado. A Polícia Rodoviária Federal apreende aí 85 milhões em ouro. Isso em menos de 2 dias. A Polícia Federal trabalhando aí, apreendendo ouro, hein? Olha, essas apreensões foram em Roraima e também no Pará, que somam cerca de 85 milhões e expõem, então, um esquema sofisticado de transporte ilegal. Em um intervalo de menos de 2 dias, como eu disse aqui, a Polícia Rodoviária Federal realizou as 2 maiores apreensões de ouro de sua história, somando aproximadamente 140 quilos do metal precioso, hein? Uma carga avaliada em quase 85 milhões. A primeira apreensão aconteceu na última segunda-feira, dia 4, em Boa Vista, que é capital aí de Roraima, né? E entrou para o livro dos recordes da corporação. Durante uma fiscalização de rotina na BR-401, os policiais então abordaram uma picape ocupada por um casal e por um bebê de 9 meses, olha, longe de qualquer suspeita, hein? E o nervosismo do motorista e as informações que estavam desencontradas, então levantaram suspeitas dos agentes. Bruno Mendes de Jesus, que era o condutor do veículo, afirmou ser fiscal de obras, mas não soube explicar detalhes básicos sobre sua suposta ocupação. O painel do carro, então, apresentava sinais visíveis de manipulação recente, o que então reforçou a necessidade de uma vistoria mais aprofundada, hein? Diante da presença então do bebê e da ausência de um local seguro para a permanência da criança, durante a abordagem, os agentes então decidiram conduzir o veículo até a base da PRF, aí na BR-401, isso lá na capital do estado de Roraima. Ainda aí neste caso, no local, com apoio de ferramentas adequadas, foram então descobertas um fundo falso, onde então estavam escondidos cerca de 103 quilos de barras de ouro, hein? A carga está avaliada aí em mais de 60 milhões. A defesa do motorista então alega que ele é um trabalhador do setor mineral primário e com bons antecedentes e o único responsável pelo sustento da sua própria família. E em menos de 48 horas depois, isso na tarde da última quarta-feira, dia 6, outro flagrante então ampliou mais ainda o impacto das operações da PRF a nível Brasil, né? Dessa vez o caso ocorreu aí em Altamira, no sudoeste do estado do Pará, onde os agentes da PRF apreenderam aproximadamente 40 quilos de ouro, também transportados em uma caminhonete, muito parecido com o primeiro caso lá em Boa Vista, né? A carga foi então avaliada em cerca de 23 milhões de reais, né? As 2 apreensões consecutivas, então, acenderam um alerta para o tráfico de ouro aqui no nosso país e reforçam a importância do papel da PRF no combate ao crime organizado, bem como a circulação ilegal de riquezas minerais. Está aí o trabalho da PRF jogando duro, cerca de 85 milhões de reais em ouro, apreendidos em 2 dias, um em Roraima e outro no estado do Pará. Maravilha! É feito aí, né, essa desarticulação deste tráfico ilegal, de minerais preciosos, de ouro puro aí. Imagine, o cidadão aí está com mais de 40 quilos de ouro escondido, o outro com mais de 20 quilos de ouro escondido. E o engraçado é que a polícia, ela já sabe. Não adianta tentar ficar com conversinha, porque os agentes já são experientes. Notaram na hora. O cidadão começou a gaguejar, o cidadão começou a suar frio, começou a responder dando respostas desencontradas, e isso, com certeza, levantou as suspeitas aí desses agentes que já são, como eu já disse, já são experientes, o que levantaram essa suspeita, e eles encontraram, então, essa carga de ouro.
Eu acredito que já estão acostumados a encontrar cargas de drogas, né? Diversos tipos de droga, mas ouro é uma coisa mais diferente de se encontrar. Mas aconteceu aí, como dissemos na nossa reportagem aqui, no estado de Roraima e também no estado do Pará, né? No estado de Roraima e no estado do Pará. Mais precisamente na cidade de Boa Vista e Altamira. Está aí essa informação, a Polícia Rodoviária Federal fazendo o seu papel, né? O papel fiscalizador. Muito bem, vamos seguindo aqui com mais informações, mas antes eu gostaria de agradecer mais uma vez a audiência de cada um de vocês, né? Eu quero agradecer aqui, eu tenho informações que nós temos gente nos assistindo nos 4 cantos da cidade, é você que nos assiste aí no bairro de Zizo. Eu quero abraçar aqui esse casal abençoado, a Conceição e o Gilberto, que sempre nos assistem diariamente aqui também, né? Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês aí no bairro de Zizo, a vocês também no bairro São Pedro, a toda a minha família que assiste aí diariamente, muito obrigado. Eu sei que vocês são grandes incentivadores aqui do apresentador. E muitos amigos, muitas pessoas também que nos acompanham e que na rua nos vê e falam: ó, eu estou assistindo você por lá, né? É audiência comprovada, não só amigos, não só familiares, mas outras pessoas que também nos param na rua. Não tem como nós lembrarmos o nome de todos, né? Mas sintam-se aí abraçados e muito obrigado pela audiência cativa aqui do nosso programa, tá certo? Olha, lembrando que nós recebemos inclusive essa semana denúncias advindas de pessoas que nos assistem, e por isso que eu estou tocando esse assunto aqui. E ontem eu tive a oportunidade de estar com o secretário de Trânsito e falava exatamente dessas denúncias que foram feitas aqui no nosso programa. Uma das denúncias, segundo o secretário, ele vai enviar um material para a gente, já está sendo tomadas providências. E é assim que nós devemos trabalhar, né, Cássio? É assim que nós devemos trabalhar, em parceria, ou seja, nós fizemos denúncia aqui falando sobre a questão das motocicletas que estão passando ali sobre a Ponte do Conceição, ponte esta que dentro em breve estará sendo construída uma outra ponte, desta vez podendo passar carros, mas neste momento não se pode passar veículo nenhum em cima da ponte, que já tem um nome, é ponte de pedestres. É apenas pessoas andando, ou então, caso você queira passar com sua moto, sua bicicleta, empurrando. Não da forma como estão passando por aí. E aí nós recebemos a denúncia, falamos ontem com o secretário e ele disse que já está fazendo ações por ali. Então atenção você principalmente motociclista, que fica passando por ali, né, em alta velocidade, inclusive, os agentes de trânsito já estão de olhos bem abertos para com vocês. E aí quando a multa acontecer, não adianta chorar, né? Palavras do secretário aí que já estão fazendo esta ação. E ele disse também que estaria de olho aí na Praça Pastor Hélio Lourenço. Daqui a pouco nós vamos falar do vandalismo que aconteceu por lá, mais conhecida como Praça do Cacau, mas o secretário também avisou que já está de olho nesta situação, porque muita gente está dando aquela roubadinha ali, próximo ao conhecido restaurante que tem naquela região. Ali é contramão, gente, não se pode ir no sentido shopping, ali é só sentido bairro da Conceição, e muita gente vindo no sentido shopping para dar roubadinha, né? A CETRAN também está de olho. E o que eu fico chateado até é de que muitas pessoas, quando recebem a multa, praticam a situação, estão irregular e ainda querem ter razão. Aí fica dizendo: a secretaria está com uma fábrica de multas, é a farra das multas. Se você não quer receber multa, o fato é, não quer receber multa, não pratique irregularidade. Ande dentro da lei, dentro do que preconiza a lei. Tá aí, é muito simples. Se você anda de forma correta, você não vai receber essa multa, eu tenho certeza, tá bom? Eu tenho certeza disso. Um abraço aí para o secretário Fernando Benigno e toda a sua equipe. Olha, inclusive nós temos imagens aí, viu, ô Cássio? Eu gostaria que, vamos aplaudir aí, nós temos os aplausos, né, Cássio? Deixar os aplausos para o secretário que nos atendeu prontamente e já se colocou à disposição para sanar o problema. É dessa forma que se deve trabalhar. Imprensa, poder público e população. Muitas vezes o munícipe não pode chegar, não consegue acessar, né, ao secretário, enfim, por diversas questões. Com aplausos aí, muito bem, aplausos.
É isso aí, aplausos para essa ação aí do secretário Fernando Benigno, que tem demonstrado um grande empenho à frente dessa secretaria. Um grande abraço mais uma vez. Mas nós temos agora imagens aí também da Ponte do Conceição. Eu falei agora há pouco sobre essa questão onde as pessoas estão passando por lá, mas dessa vez eu gostaria de falar de um outro assunto que também envolve a ponte, e é a construção da nova ponte, né? Hoje pela manhã, a empresa responsável aí pela construção da nova ponte que ligará o bairro Conceição à Avenida Amélia Matos já começou a trabalhar, né? Então você está vendo aí as primeiras máquinas já abrindo essa estrada ali pelo lado direito do rio. Exatamente, segundo informações, essa estrada é por onde passará o maquinário para então fazer a base da nova ponte, hein, gente? A nova ponte que será instalada aí do bairro Conceição até a Avenida Amélia Matos, eu tenho certeza que melhorará muito o tráfego de veículos e também de pessoas por aí. Ou seja, nós estamos falando de uma grande avenida na nossa cidade, a Avenida Amélia Matos, que faz ligação com o centro comercial e chega até a BR-101. Ou seja, a ligação da BR-101, para quem conhece aqui a cidade, com a nova BA. Salvo engano, a BA-469, que é a nova BA do lado direito do rio, que segue sentido bairro do... que segue sentido Ilhéus, não é isso? BA-469, ou seja, vai ligar a 101 com a BA-469. Como é, Cássio? 649. Eu só errei a ordem dos números, né? 649. Então, BA-649, a nova BA aqui, que já dentro em breve será inaugurada. Já está em fase praticamente final, né? A questão das pontes aí para essa inauguração. E esta obra é importantíssima. Esta obra é importantíssima porque, como eu disse, ela ligará este importante bairro da cidade de Itabuna, que é o Conceição, um dos primeiros bairros aqui da cidade, até ao centro da cidade, a Avenida Amélia Matos, percorrendo ali centro comercial e despejando todo o fluxo na BR-101. Né? Então começaram então as obras aí deste importante instrumento, podemos dizer assim, esse importante instrumento de trafegabilidade no nosso município, né, de mobilidade no nosso município. A cidade tem que avançar. Eu sou a favor que a cidade avance, independente de quem esteja no poder, se é A ou se é B, ou se é C, enfim. Independente de quem esteja no poder, a cidade tem que avançar, né? Nós tivemos até a informação também com a doutora Sônia Fontes, a secretária de Infraestrutura, de que algumas árvores precisarão ser retiradas ali, exatamente por conta desta obra, e que serão replantadas em um outro local, tá certo? Foi feito aí um acordo tanto com o INEMA, eu gostaria de dizer sobre isso aí, tanto com a Secretaria do Meio Ambiente Municipal, para que cada árvore que for retirada aí destas obras, seja ela uma árvore exótica, mais 5 árvores sejam replantadas. E caso seja uma árvore de Mata Atlântica, mais 10 sejam replantadas. De fato, tem muita gente que não gostou, mas o fato é, nós precisamos avançar. Né? Precisamos avançar porque ou retira ou a passagem, ou a ponte não pode ser construída aí. Né? Enfim, talvez a falha esteja na questão do diálogo, como eu sempre gosto de dizer aqui. Eu vi poucas discussões sobre essa questão, né? Nós tivemos na semana passada agora uma sessão na Câmara de Vereadores, onde a secretária esteve lá para discutir essas obras viárias aqui no município. Mas fora disso, nós não vemos mais discussões. Então é importante levar a população para essa discussão. Sessões como essa que aconteceu na semana passada tem que se repetir para trazer, né, de fato, a população como pertencente a esta obra. Daí muita gente acha ruim, né? Não pode derrubar. Mas vamos trazer para o debate o porquê está derrubando esta árvore, quais serão as melhorias, onde serão replantadas as novas árvores. Porque fica parecendo algo muito distante, né? Nós vamos tirar daqui e vamos botar em outro lugar. Ninguém sabe onde é o outro lugar. E aí, de fato, traz a desconfiança das pessoas, né? Traz muita desconfiança das pessoas em relação a essa questão aí. Fica aí esse pedido, essa dica para mais discussões em nossa cidade, tá certo?
Vamos seguindo aqui com mais informações, lembrando que daqui a pouco também, não posso esquecer, vem comigo Cássio, daqui a pouco nós estaremos mostrando aí tudo o que aconteceu na noite de ontem, na sessão especial da Câmara de Vereadores, onde ali os vereadores, a Câmara em si, concedeu título de cidadania itabunense para diversas personalidades aqui da nossa cidade, bem como título de honra ao mérito. Eu estive por lá com o nosso colega Rafa Gannen, né? Um abração, Rafa. Eu estive por lá com o Rafa e o Rafa fez aí as filmagens, eu nas entrevistas, né? Daqui a pouquinho, você não pode perder, nós estaremos mostrando aqui para você tudo o que aconteceu por lá, bem como as personalidades que foram então homenageadas na noite de ontem, ali numa conhecida casa de eventos aqui na nossa cidade de Itabuna, tá bom? Vamos seguindo de informações, desta vez a informação é de que uma atriz aí do conhecidíssimo filme Ó Paió foi agredida a pauladas pelo seu ex-namorado, hein? E aí ele diz o seguinte: se dependesse dele, estava morta, né? A atriz baiana Liu Arisson, conhecida, que você vê nas imagens aí, ela é conhecida nacionalmente por ter interpretado a personagem trans, né? Na verdade é uma trans. A Yolanda, no filme Ó Paió, relatou ter sido agredida a pauladas por um ex-namorado após o fim do relacionamento. Em uma publicação nas redes sociais, a artista então aparece em uma cama hospitalar, como você pode ver aí, com o braço enfaixado, né? No relato, Liu conta que o ex-companheiro não teria aceitado o término do relacionamento. Abre aspas aí para a fala desta atriz do Ó Paió. Diz o seguinte: eu fui agredida a pauladas por um ex-namorado meu, que não queria que eu terminasse o namoro. Quase que ele me mata. Estou com 3 pinos nos braços, paulada pelo corpo inteiro. Então, eu vim aqui depois de que eu vi aquela atitude do namorado da garota que deu 60 mil socos nela. Isso aí já é um eufemismo, uma questão aí mais... uma hipérbole, né, que ela coloca aí, né? 60 mil socos. Não foram 60 mil socos, foram 62 socos, o que é muito, de fato, é muito. Logicamente utilizou aí essa questão, né? E ela conclui aqui dizendo o seguinte: eu vim aqui depois daquela atitude do namorado da garota que deu 60 mil socos nela dentro do elevador. Eu tomo essa atitude de vir aqui tranquilizar amigos e colegas, bem como fãs, e dizer que estou bem, estou viva, porque se dependesse dele, eu estaria morta. Expõe aí a Liu, ela que fez o papel da Yolanda no filme Ó Paió, né? Ó Paió. E ela fez esse desabafo por meio de uma publicação nas suas redes sociais, né? Ela também conta que a agressão ocorreu no dia 26 de julho, recente agora, né? 26 de julho, isso na casa da própria artista durante o período da manhã. O agressor teria então acordado com pauladas, deixando hematomas no rosto, bem como na cabeça e por quase todo o corpo. Ela diz o seguinte: já acordei recebendo pauladas na testa e fiquei meio tonto, o que a vista escurecida, e mesmo assim eu ainda lutei contra ele. Enfim, né? Tá aí essa informação. Essa atriz que está internada no hospital em Simões Filho, ficou internada no hospital em Simões Filho e foi transferida para o Hospital Ortopédico da Bahia, na capital baiana. Simões Filho, região metropolitana, e depois foi feita então a transferência para o Hospital Ortopédico da Bahia, na nossa capital. O fato tem crescido muito o número, né, de violência, tanto contra mulheres, como contra mulheres trans também, que sofrem muita violência, viu, gente? O número grande também de mulheres trans que sofrem violência, aí que são mortas, enfim. Eu acredito que o respeito é a base de tudo. Se você não concorda com a pessoa, né, a forma que a pessoa decidiu viver, pelo menos você tem que respeitar essa pessoa. A agressão aí não. Ou seja, né, a agressão não se pode em ninguém. Em ninguém. O diálogo é a melhor saída. Mas o fato é que essa atriz trans aí, a Liu, que fez o papel da Yolanda no Ó Paió, foi agredida no último dia 26 e que, segundo informações, quase morria, aumentando aí os índices também de violência contra mulheres trans, contra travestis, né?
que tem também crescido no nosso país. Está aí essa informação aqui no nosso TVI News. Vamos seguindo para uma informação agora mais leve, né? Falamos de tanta violência, infelizmente a violência não tem dado trégua, mas vamos para uma informação mais leve desta vez. Desta vez vamos falar sobre o mutirão para o reconhecimento de paternidade aqui na nossa cidade de Itabuna, hein? O mutirão denominado Meu Pai Tem Nome. Nós estamos se aproximando aí do Dia dos Pais, né? A aproximação do Dia dos Pais, e esse mutirão está chegando também na cidade de Itabuna. Mais de 4,5 mil crianças foram então registradas sem o nome do pai. É um número grande. Isso no primeiro semestre deste ano na nossa Bahia, né? No ano de 2024, o número chegou a cerca de 12.436 crianças que foram registradas sem o nome do pai, né? Sem o nome paterno. Para combater então o cenário de ausência paterna apontado pela Associação de Registradores Civis das Pessoas Naturais do Brasil, a APEM, a Defensoria Pública da Bahia vai então intensificar aí as ações para reconhecimento de paternidade com 2 dias de vida, né? Ou melhor dizendo, com 2 dias de mutirão aqui no nosso município de Itabuna. Perdão, gente. No dia 11, o mutirão acontece na Escola Municipal Yolanda Pires, que fica aí na Rua do Cajueiro, sem número, no bairro Nova Ferradas. Já no dia 23, a ação acontece na sede da DPE Bahia, que fica ali na Rua das Nações Unidas, 732, no centro da nossa cidade, hein? Em ambos os dias, os atendimentos então acontecerão das 8 às 12 horas e a Defensoria vai então atender sem necessidade de agendamento das demandas de exame de DNA. O reconhecimento de paternidade espontâneo e socioafetivo, né? Bem como a formalização de acordos extrajudiciais de guardas, guarda de paternidade aí, bem como alimentos e regulamentação de visitas, ou seja, aqueles pais que vivem separados, né? E que aí tem que haver uma regulamentação de visitas. Tal dia o pai fica com o filho, o outro dia a mãe, enfim, aquela divisão aí, né? De acordo com o coordenador da 4ª região da DPE, o senhor Washington Luiz de Almeida, a meta é então reduzir ao máximo o número de crianças sem nome de pai nos documentos. Nesse sentido, a Defensoria tem então fortalecido o diálogo e também a parceria com os cartórios locais, bem como conselhos tutelares, unidades prisionais e instituições de acolhimento e secretarias municipais para então a divulgação dos serviços, tá bom? E aí, logicamente, também com a imprensa. Então vou voltar a dizer aqui os dias exatamente desse mutirão, o mutirão denominado Meu Pai Tem Nome, que estará aí colocando o nome desses homens no documento oficial das crianças. Porque alguém já dizia aí que pai não é o que faz, é o que cria. E de fato, é aquele que assume a responsabilidade. Porque eu tenho visto muitos garotos por aí, estão por aí, né, fazendo filho, como dizem, à torta e à direito, mas não querem assumir a responsabilidade de pai, né? Então tá aí essa informação importante. No dia 11, nós teremos então aí a primeira fase desse mutirão na Escola Municipal Yolanda Pires, que fica ali na Rua do Cajueiro, no bairro Nova Ferradas, na Escola Yolanda Pires, volto a dizer, dia 11, e no dia 23, esse mutirão acontecerá exatamente no centro da cidade, na sede da DPE, na Rua Nações Unidas, número 732. Então você que tem um filho aí, que tá com a documentação sem o nome do pai, pode ir nesse período que você será atendida, né, e poderá colocar então o nome do pai no documento da sua criança e chamar, logicamente, este homem à responsabilidade que lhe é cabida, né? Volto a dizer, não é apenas fazer, não é apenas o genitor, mas tem que ter a responsabilidade para poder estar ali arcando com as despesas da criança e até mesmo assumindo, né, colocando o nome no documento. Tá aí essa informação, parabéns a todos os envolvidos neste importante mutirão, Meu Pai Tem Nome.
Muito bem, nós vamos então a um rápido intervalo e já nós voltamos com mais informação. Lembrando, daqui a pouco vamos mostrar aqui a noite de ontem, título de cidadania e título de honra ao mérito concedido aqui na cidade de Itabuna, hein? Não saia daí, eu volto já. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Oi, oi, sabe quem eu sou? O Mão de Vaca. E aí, dona Maria? Oxi. A senhora vai pagar quanto nesse arroz? Rapaz, R$6,50. Eu encontrei um mais barato aqui no aplicativo Preço da Hora Bahia do Governo do Estado. Foi mesmo? Faz o seguinte, devolve esse daí que eu finjo que nem vi. O ICMS dos produtos da cesta básica é zerado na Bahia. E com o app Preço da Hora você ainda encontra o menor preço na sua cidade. Baixe agora! Governo do Estado presente, trabalha pra gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News até às 19 horas com muita informação para você. E desta vez, infelizmente, nós vamos chegar aqui com informação não muito boa, não muito agradável, né? Eu estou falando exatamente do falecimento no dia de hoje aí do Arlindo Cruz. Arlindo Cruz, ele que é um dos maiores sambistas aqui a nível nacional, faleceu no dia de hoje. Arlindo Cruz, com certeza, vai deixando aí uma lacuna na área artística do nosso país. Morreu aí o sambista, ele que é autor de muitos sambas, né, sambas memoráveis aqui no nosso país, morreu aos 66 anos. Isso aconteceu no dia de hoje. Arlindo Cruz, aos 66 anos, o sambista, ele estava então afastado aí do cenário. Na verdade eu achava que era menos tempo, viu Rafa? Mas há muito tempo, ele estava afastado desde 2017, quando então sofreu aí um AVC durante um banho, enquanto tomava um banho. A morte foi então confirmada aí pela família nas redes sociais do artista, e o Arlindo deixa então 3 filhos, né? O Arlindinho, a Flora Cruz, que é fruto do seu casamento com a Babi Cruz, e também o Cauã Felipe, que teve então com a Sandra Vieira, né? E aí a nota, né? A família soltou a nota recentemente aí lá no Instagram oficial do Arlindo Cruz, né, que diz o seguinte: com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzavam seu caminho. Diz aí o comunicado postado então no perfil oficial do Arlindo Cruz nas redes sociais, né? Nossos sentimentos a toda a família, bem como amigos e fãs. Arlindo, volto a dizer, um dos mais importantes sambistas do nosso país. Você vê a imagem dele aí, né? Ícone do samba, um dos maiores sambistas aí desta geração de sambistas do nosso país, conhecido aí como pela riqueza melódica de suas composições, né? É uma perda muito grande
para todo o nosso país, no quesito música, no quesito samba, no dia de hoje, Arlindo Silva, tá certo? Tá aí esta informação de momento. Muito bem, vamos seguindo por aqui, desta vez vamos seguindo. Eu vou falar agora sobre a noite de ontem. Ontem foi a noite de gala aqui em Itabuna, muita expectativa para o título de cidadão itabunense. Ontem tivemos diversas personalidades por aqui, né, que receberam esse título, não só de cidadania itabunense, mas também de honra ao mérito. Maravilha, coisa muito boa, festa muito bonita, parabéns à Câmara de Vereadores. E eu estive por lá juntamente com o Rafa, né, e a nossa equipe, estivemos por lá fazendo toda essa cobertura que você vai acompanhar a partir de agora. Como é o nome da moça que estava com a gente, Rafa? Meire, né? Também um abraço para Meire, que estava com a gente. Meire, que é a esposa aí do Rafa, estava com a gente também, compondo a equipe, enfim, essa equipe maravilhosa aqui da nossa TVI. Vamos acompanhar então tudo o que aconteceu por lá? Pode rodar. A Câmara Municipal de Itabuna concede hoje título de cidadania e também título de honra ao mérito a diversas personalidades, pessoas que prestam serviço aqui no município. Eu estou aqui hoje para poder registrar essa festa e você vem comigo. Então, o regimento interno da Câmara de Vereadores prevê você fazer homenagens. No Dia da Mulher tem a Comenda Otaciana Pinto, na data alusiva ao aniversário da cidade você tem o título de cidadão itabunense para aqueles que não são nascidos em Itabuna e o título de honra ao mérito para aqueles que são de Itabuna. Cada vereador pode indicar, normalmente eram dois, né? Dois honra ao mérito, ou dois títulos, ou um e outro. E interessante, jovem, que você já militou lá na Câmara, que são pessoas desde as mais simples da sociedade até as pessoas com uma certa relevância social. Então você tem o seu José da Venda, você tem a professora aposentada, você tem o líder religioso, você tem as pessoas da comunicação, você tem pessoas de fora que também são homenageados, e com isso a Câmara de Vereadores cumpre o seu papel. Como executivo tem a Comenda Firmino Alves, que acontece também nas comemorações do aniversário da cidade. Primeiro, eu fico muito feliz em poder participar mais um ano desta data tão especial, 115 anos de história, de luta, de emancipação política e administrativa, e nesse ato do Legislativo, que presta aqui homenagem a mais de 40 personalidades, pessoas que têm aqui serviço prestado, do professor ao funcionário público, ao empresário, à doméstica, ao cidadão itabunense, todos recebendo aqui nessa noite tão especial, com a presença de empresários, comerciantes, entidades empresariais. É fundamental a gente prestigiar mais uma vez esse evento que para a gente marca essa data tão especial. Aqui ao lado do vereador Denilton, ele que também propôs o título de cidadania itabunense para o pastor presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui na Bahia. Vereador, fala um pouco sobre a importância desse título nesta noite e por que a escolha do pastor presidente da Igreja Quadrangular na Bahia. Olha, em primeiro lugar eu quero aqui parabenizar a TVI, né, pela excelente cobertura que ela vem desenvolvendo aqui na cidade de Itabuna, com várias programações aqui da cidade, uma TV pioneira, né? É a única aqui na nossa região, a TV fechada, com vários assinantes aqui na nossa cidade. É uma honra estar hoje homenageando ao nosso presidente estadual da Igreja Quadrangular aqui da Bahia, pelo excelente trabalho que tem prestado aqui na nossa cidade, salvando almas e outros trabalhos sociais que a Igreja Quadrangular vem desenvolvendo. Por essa razão, eu senti no coração o desejo, como um grande homem de Deus, né, um grande líder aqui na nossa Bahia, homenagear o pastor Erivelto Tavares, que saiu da capital de Salvador para receber essa homenagem. Pastor Erivelto, fala um pouco para a gente também sobre a sensação
satisfação de receber esse título e agora ser considerado cidadão também itabunense. Muito bem, é um prazer e uma grande responsabilidade nós estarmos aqui. Então quero louvar a Deus pela vida do nosso querido vereador e pastor Denilton, nosso líder aqui também na Igreja do Evangelho Quadrangular. Está comigo aqui também ó, pastor Alberto e a pastora Francisca. Pastor Alberto é superintendente, junto com a sua esposa, a pastora Francisca, aqui na cidade de Itabuna. E essa propositura do nosso vereador para recebermos esse título de cidadão itabunense, essa cidade de Itabuna, é verdadeiramente uma grande satisfação para a gente, porque a gente se sente honrado. E o pastor Mário, que é o nosso presidente nacional, ele sempre ensina algo, apesar da honra, mas tenha sempre o sentimento de responsabilidade. Então esse título para nós hoje traz esse sentimento em nós de responsabilidade, ainda mais com a cidade de Itabuna, com o projeto de evangelização, de abertura de igrejas, de construção de igrejas, reformas e ampliações. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Denilton, parabéns. Você continue sendo esse vereador de excelência que você é aqui na cidade de Itabuna. Que Deus continue na sua frente, te abençoando poderosamente. Abençoamos o nosso prefeito aqui da cidade. E agradeço a todos vocês e parabéns, como o Denilton disse aqui, pela cobertura que a TVI tem dado a todo o projeto, não só da Igreja Quadrangular, mas a todo o projeto que o nosso vereador tem desenvolvido na cidade, e que vocês continuem prestando esse grande serviço para a cidade de Itabuna. Parabéns para vocês. Pastor Alberto, hoje nesta noite festiva, o senhor aqui acompanhando o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, onde ele está sendo homenageado, recebendo o título de cidadão itabunense. O que o senhor tem a dizer hoje para a população, principalmente da nossa cidade, em relação a esse título que está sendo recebido aqui? A mim é uma grande honra estar aqui, apoiando, e para Itabuna é uma bênção, porque esse homem aqui é uma bênção vai ser uma bênção para Itabuna cada vez mais, nos ajudando a continuar a obra da Igreja do Evangelho Quadrangular. Para nós é uma honra, porque o nosso presidente é um homem trabalhador, que chegou aqui na Bahia e tem feito a diferença em todos os sentidos, em termos de trabalho, de crescimento da igreja, e ele merece esse título dessa noite. É uma honra. Continuando aqui na sessão onde a Câmara de Vereadores concede o título de cidadania itabunense, desta vez ao lado da deputada federal Rogéria Santos. O indicador, melhor dizendo, é o vereador Denilton Santos. Vereador, fala um pouco para a gente da satisfação de estar aqui hoje indicando este título à deputada Rogéria. Olha, em primeiro lugar, como eu falei antes, aqui na primeira reportagem da entrevista, onde eu estava apresentando o pastor Ivelto, pastor presidente estadual da Igreja Quadrangular, que me ajudou muito aqui na cidade, nessa parceria aqui na nossa região. E do mesmo jeito, eu quero aqui também dizer que hoje vamos homenagear a deputada Rogéria Santos. Queria sim dar um título de cidadão, que nós temos direito a 2 títulos de cidadão itabunense, mas também temos o direito de dar a medalha de honra ao mérito, como ela já recebeu um título de cidadã itabunense ano passado, aqui na cidade, com um vereador amigo nosso, e caso não foi eleito, mas é meu parceiro. Dessa vez eu estou aqui homenageando a deputada Rogéria por um excelente trabalho que ela vem desenvolvendo na Bahia e também aqui na cidade de Itabuna, como parceira do município, parceira do prefeito Augusto Castro, ela que levanta uma bandeira muito importante em defesa das mulheres, em defesa do nosso Brasil, em defesa da nossa Bahia. Por essa razão, pelo serviço prestado que ela tem desenvolvido aqui na nossa Bahia, eu tive assim a honra de homenagear a deputada Rogéria Santos, do Republicano, com muita alegria e porque ela merece. Nós sabemos que a deputada já encaminhou algumas emendas para o município e desta vez o vereador exatamente
concede esse título de honra ao mérito exatamente pelos esses trabalhos que são realizados aí, deputada. Fala um pouco pra gente da sensação de estar recebendo, desta vez, o título de honra ao mérito aqui na nossa cidade de Itabuna. Como cidadã de Itabuna, para mim é uma honra muito grande receber essa homenagem, até porque o nosso trabalho, meu trabalho enquanto deputada federal pela Bahia e neste momento em Itabuna é muito além do que só recursos. A gente tem estado muitas vezes aqui na cidade, a gente tem andado pelos bairros, a gente tem visto as necessidades, a gente tem visualizado a realidade da população de Itabuna, a gente reconhece o esforço do prefeito Augusto Castro e a gente participa ativamente desse processo de desenvolvimento da cidade. Então, ter essa homenagem para mim é, de fato, um momento de muita alegria. Eu me sinto lisonjeada, me sinto amada, me sinto querida pelo povo e digo uma coisa: toda essa homenagem não seria possível se Itabuna não tivesse um povo acolhedor, um povo cuidadoso, um povo que pega a gente pela mão, que abraça, que cuida do parlamentar. Eu tenho de fato Itabuna como minha casa e para mim é muito gratificante ser homenageada nessa noite. Eu tenho que agradecer ao vereador Denilton, à Câmara de Vereadores, que eu sei que todas essas honrarias elas vão para votações, então tem que haver um consenso na casa para que isso aconteça. Então eu agradeço à Câmara de Deputados, agradeço ao meu vereador Denilton Santos e dizer: Itabuna, conte com a sua deputada, porque eu estou aqui para servir a cidade e ao povo de Itabuna. Cidadãos relevantes aqui da cidade, ao meu lado o vereador Zé Carlos da Saúde, ele que está hoje homenageando a Tiara Moira. Vereador, fala um pouco pra gente sobre a importância desse título na noite de hoje e o porquê da escolha da Tiara. Boa noite, meu amigo jornalista, esqueci o nome, Joab Paiva, né? Meu irmão, meu amigo, o que acontece? A escolha de Tiara, ela não é itabunense, era de Bicaraí e hoje nasceu em Bicaraí, era de Floresta Azul e hoje ela passa a ser itabunense, né? Legitimamente. E a escolha de José Carlos da Saúde é por esse grande trabalho social que ela tem. Não é uma escolha política, e sim uma escolha social. Eu me identifiquei muito pelo trabalho que ela tem de ajudar o pessoal, aquela pessoa que mais precisa, né? Que são aquelas pessoas pobres de Itabuna e da região do Cacau. Não é só de Itabuna que ela ajuda. Ela tem um trabalho excelente, muito bonito. E esse título que eu estou dando hoje, o vereador José Carlos da Saúde, eu queria dar um título maior a ela, que ela merece muito. Mas nesse momento eu posso dar o título de cidadão itabunense, com muito orgulho, com muito amor, com muito carinho a Tiara, porque ela merece muito mais do que esse título, viu, Tiara? Você é uma guerreira, uma lutadora e Deus vai se recompensar muito por esse trabalho que você faz, esse trabalho social. Obrigada. Nós sabemos que Tiara Moira é influência e utiliza da sua influência para poder ajudar no digital. Fala um pouco pra gente, Tiara, sobre como você está se sentindo e onde está recebendo esse título tão importante aqui no nosso município. Então, eu me chamo Tiara Moira e aqui primeiramente quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Deus, agradecer a José Carlos da Saúde que me deu esse reconhecimento do nosso trabalho, né? Isso para mim eu fico muito feliz, é uma honra estar aqui e o meu trabalho é feito com amor, né? Eu levo empatia, eu represento empatia, amor e respeito, é o que as pessoas merecem e eu já passei por dificuldade, eu sei o que é e por essa razão eu dou e ofereço o melhor. Agora aqui ao lado do vereador José Alberto do PSB, ele que prestou homenagem a empresários do nosso município. Vereador, fala um pouco pra gente como foi feita essa
escolha, já que esse é um prêmio, é um diploma de pessoas que de fato trabalham aqui na cidade. Eu tenho certeza que o senhor fez essa busca muito bem feita. Primeiramente, a alegria é muito grande falar com toda a audiência da TVI, com meu amigo aqui, Joab. A escolha, Joab, é o critério, é porque uma das nossas bandeiras, justamente, é o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Então, eu escolhi, neste ano, homenagear pessoas que, de fato, geram emprego, geram renda na nossa cidade. Então, eu escolhi duas pessoas do ramo empresarial, um homem, né, do seu Eduardo Jorge, também doutor Itana Pasternoster, pessoa de extrema representatividade na nossa sociedade e que prestam inúmeros serviços a todo o povo de Itabuna. Ao lado da vereadora Vilmacia Oliveira, ela que é a única mulher aqui no Legislativo itabunense. Vereadora, fala um pouco sobre a importância dessa noite e também sobre as suas homenageadas de hoje. É uma noite importante, né? A gente celebra também, faz parte do calendário de comemoração dos 115 anos de Itabuna, que sempre tem essa solenidade, né, com honrarias, e é importante a gente estar indicando pessoas importantes da nossa cidade, que contribuem para a nossa cidade. Eu estou muito feliz, honrada, por ter tido a oportunidade de fazer duas homenagens importantes, que é Carissa, né, todo mundo conhece hoje aqui, uma menina que revolucionou essa questão dos catadores, ressignificou esse segmento, trazendo dignidade. Claro que com ela representa, mas tem uma equipe que está contribuindo, o Ministério da Defensoria Pública também, com a doutora também que contribui nesse processo. Essa associação que tem tido visibilidade, tem mostrado para a sociedade a importância desse segmento dos catadores. Então eu fico muito feliz, sobretudo de ser mulher, né? Que luta, que é atravessada por muitas dores e dificuldades e hoje está aqui carregando uma bandeira de transformação, de sustentabilidade, de dignidade, de geração de emprego e renda para os catadores, dando dignidade para essa turma. Isso é muito importante. Eu estou hoje aqui celebrando junto com ela. Agora aqui ao lado de Carissa Araújo, ela que é presidente da ACRE, Associação dos Recicladores aqui do nosso município, que desenvolve um trabalho sustentável aqui no município. Carissa, fala pra gente da sensação de estar recebendo esta homenagem no dia de hoje, esse diploma de honra ao mérito. Estou muito feliz. Isso aqui é uma vitória para nós catadores e catadoras. Então, esse título não é só meu, e sim de todos os catadores que prestam um trabalho de excelência na nossa cidade. Continuando por aqui agora com também o nosso colega de imprensa, né, o Marcelo Santos, ele que também faz parte aí da nossa casa, da TVI. Marcelo, fala um pouco pra gente de como você está se sentindo nesse momento, onde foi homenageado aí com esse diploma de honra ao mérito aqui no nosso município, tanto na área do esporte como também na área da comunicação. Primeiro, agradecer a Deus, né, porque se ele, ninguém consegue uma honraria dessa. Segundo, aos colegas, porque a gente não faz comunicação sozinho, a gente faz comunicação em equipe, né? E a equipe aqui da TVI também, a gente tem um carinho muito grande, né, por essa equipe aqui que tem o comando aí do nosso querido Barbosa Filho, e enfim, da comunicação em geral. E essa honraria aqui que nós ganhamos hoje, né, aqui nesse evento da Câmara de Vereadores, a gente, é claro, divide com todos nós da comunicação. Agora aqui ao lado da nossa colega também de profissão, eu estou falando de Nath Almeida, que foi homenageada hoje, recebendo o título de cidadã itabunense. Nath, fala pra gente como você está se sentindo nesse momento de homenagem e agora oficialmente reconhecida pela Câmara como cidadã itabunense. Muito honrada, a responsabilidade é claro que aumenta, né, agora fazendo parte de Itabuna, uma verdadeira cidadã itabunense, então contribuir com certeza para o crescimento da nossa cidade. Então, sinto muito honrada mesmo, quero agradecer em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar ao vereador Danilo Freitas pela indicação. Então, só gratidão mesmo a Deus. Pastor evangélico Adiel Brito, ele que tem uma história aqui em Itabuna, uma história de legado, vinda do seu pai, né? O pai que foi pastor por muitos anos aqui em Itabuna, o pastor Apolônio Brito. Como é para o senhor hoje estar recebendo esse título de honra ao mérito, tendo reconhecimento do seu trabalho aqui no nosso município? Para mim, assim, muito me honra, porque eu estou assim, dando sequência ao trabalho que meu pai iniciou, ele e minha mãe, e
ele sempre, antes de fundar uma igreja, ele fazia uma escola. Ele dizia assim: eu sou da medicina preventiva, educar para ser bons cidadãos. Muito bem, e aqui também ao lado o vereador Zói, ele que foi o propositor desse título de honra ao mérito, pastor Adiel. Conta um pouco pra gente, Zói, o que lhe motivou, logicamente, a escolher o pastor Adiel como esse título de honra ao mérito? Pastor Adiel é uma referência não só no Banco Raso, mas em Itabuna. É o pastor Apolônio, é uma referência também da nossa cidade e região. E o pastor, eu aprendi com o pastor fazer o social. Então, eu fico muito feliz de homenagear essa figura tão importante em Itabuna, que é o nosso pastor Adiel. É isso aí. Parabéns, pastor. Continuando aqui com o secretário da SEAP, José Carlos, ele que acabou de receber o título de cidadão itabunense. Secretário, fala pra gente como é para o senhor, nesta noite especial, estar recebendo esse título aqui em Itabuna. Recebi com muita alegria o novo título de cidadão itabunense e fui agraciado pelo vereador Babá Cearense, parceiro do sistema prisional, e é fruto também do reconhecimento do meu trabalho enquanto secretário de administração penitenciária, de ressocialização, todo o trabalho que a gente está fazendo, buscando a reintegração social dos apenados, e também reforça aqui o meu compromisso com a cidade, meu compromisso com a população de Itabuna. Eu fico muito feliz e honrado. Aqui ao lado do jornalista Andrei Velima, ele que já é bem conhecido do público e agora está recebendo o título de cidadão itabunense pelo vereador Eldon Oreia. Andrei, como é para você hoje estar aqui recebendo esse título? Fala um pouco da sensação de estar hoje sendo homenageado pela Câmara de Vereadores da cidade. Olha, primeiro, uma grande honra estar recebendo essa homenagem de uma cidade que me acolheu há tanto tempo. E hoje a gente segue trabalhando na comunicação, fazendo com que essa cidade seja reconhecida, né? Não só na nossa região, na Bahia, como no Brasil. Então, eu que devo para a cidade, né? Porque quando a gente vem e é acolhido com um coração tão grande, isso mostra que o itabunense é hospitaleiro e sabe valorizar quem contribui com a cidade. Muito bem, aqui ao lado de Erivaldo Benevides, ele que é presidente da Associação Comercial de Itabuna. Erivaldo, fala um pouco pra gente sobre como é estar participando desta sessão especial, onde hoje diversas personalidades estarão recebendo o título de cidadão itabunense, bem como o título de honra ao mérito. Verdade, estamos aqui hoje prestigiando essa entrega de título de cidadão itabunense e de honra ao mérito a pessoas que vieram aqui para Itabuna prestar um serviço de forma honorífica e ajudar no desenvolvimento de Itabuna, gerando emprego e renda. E as pessoas, com o título de cidadão itabunense, possam cada vez mais integrar a nossa sociedade para que possamos ter Itabuna uma cidade mais livre, uma cidade boa de se morar, uma cidade boa de se investir. E a Itabuna, como sempre foi, nesses seus 115 anos de existência, é uma cidade que acolhe todas as pessoas de todos os diversos lugares e aqui vem trabalhar, vem aqui criar sua família, criar um bem de negócio. Eu dou parabéns aqui à iniciativa da Câmara de Vereadores, que todo ano possa homenagear pessoas que recebem esse título merecidamente. Muito bem, tá aí então, né, a noite de ontem, essa noite maravilhosa, noite muito agradável, com a presença de diversas personalidades que receberam o título tanto de cidadão itabunense como também de honra ao mérito. São pessoas que já têm um trabalho desenvolvido na cidade, que foram então agora reconhecidos e reconhecidas com este título, com este diploma de honra ao mérito. Parabéns de fato, parabéns de verdade a todos vocês que foram então reconhecidos na noite de ontem e que continuem realizando esse trabalho aqui para a nossa cidade de Itabuna, porque a nossa cidade precisa de pessoas, de fato, que venham a somar, né? Pessoas que possam, que precisam somar cada vez mais com o avanço do município, né? Nós vemos aí a Carissa, por exemplo, a Carissa Araújo, a presidente da Acre, né? Que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho. Nós já recebemos, inclusive, a Carissa aqui no nosso programa, falando da questão sustentável, né? Isso é importante, a cidade verde, né? O sustentável, a questão da reciclagem, a questão do manejo com os resíduos sólidos, de uma cidade melhor para se viver.
passa por uma situação também, situações como essa. Então, parabéns de fato também a Carissa, bem como outras personalidades que vocês viram aqui, muitos colegas nossos, né? O Marcelo Santos que tinha um programa, em breve, né? Em breve o programa de Marcelo Santos aí também no esporte. Marcelo, que é nosso colega aqui também da TVI, o próprio vereador Denilton com o programa Alerta Cidade, aqui no período do meio-dia, que então trouxe a homenagem aí para a deputada Rogéria, bem como para o pastor Erivelto, entre outras, a Nath Almeida, nossa amiga Nath Almeida, o Andreiver, que também já passou por esta casa, enfim, diversos nomes que constroem Itabuna, né? Diariamente constroem Itabuna da forma como ela é e de fato ajudam no desenvolvimento da nossa cidade. Parabéns aos homenageados, parabéns também aos vereadores que escolheram, né, tiveram aí este momento de reflexão para escolher, né? Não é qualquer pessoa, de fato são pessoas que ajudam o desenvolvimento da nossa cidade, pessoas que precisam, né, que constroem a cidade diariamente. Então, tá aí essa informação. Ontem aconteceu essa sessão maravilhosa, um ambiente agradável ali em uma conhecida casa de festas aqui da nossa cidade. Muito bem, vamos seguindo por aqui com mais informações, porque por aqui a informação não para. Até às 19 horas estarei trazendo informações para vocês, hein? É isso mesmo, até às 19 horas, mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência, você que está conosco aqui, não saia daí, continue conosco até às 19 horas com essas informações. Desta vez nós vamos falar sobre um assunto de polícia. A Polícia Civil aqui de Itabuna, então, concluiu um inquérito sobre mulher agredida pelo ex-companheiro. Muita atenção, hein? A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a DEAN, aqui do nosso município, concluiu então o inquérito de que apurava então a agressão contra a mulher no nosso município. O caso ocorreu no dia 21 do último mês, do mês de junho, e teve então ampla divulgação, ampla repercussão até a nível nacional, né? Você está vendo até essas imagens aí, imagens chocantes. Ele deixou a moça nua na rua, rapaz. Um caso de fato que deixou a todos chocados, né? O ex-companheiro da vítima foi então indiciado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e dano. Em entrevista então, a delegada Catiana Amorim, que é a titular da DEAN, explicou os desdobramentos da investigação. Segundo ela, os laudos periciais confirmaram as agressões e o dano causado à vítima, permitindo o avanço do inquérito, que já foi então relatado e encaminhado à justiça, hein? A delegada diz o seguinte: ele foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e dano. Nós temos os laudos comprovando a materialidade de todos esses crimes. O inquérito foi então concluído hoje e já foi enviado ao judiciário, afirmou aí a delegada Catiana, competente delegada Catiana Amorim, à frente da DEAN aqui do nosso município. Logo após a ocorrência, a Polícia Civil então solicitou medidas protetivas de urgência, que foram então imediatamente deferidas para garantir a segurança da mulher. Além disso, foi pedida então também a prisão preventiva do agressor, e a delegacia também representou por 3 mandatos de busca e apreensão em endereços ligados ao investigado, hein? Exatamente isso mesmo, a delegacia tem pegado no pé, tem estado no encalço aí desse cidadão, desse fora da lei, que agrediu a mulher em público. Não se deve agredir nem fora de público, nem público, vale a pena dizer, mas ele acabou agredindo isso aqui em Itabuna. Acredito que os senhores lembram dessa situação, né? Contudo, vale a pena lembrar, o juiz responsável, nós até falamos aqui esta semana por este caso, acabou negando o pedido de prisão preventiva, mas concedeu então as medidas cautelares restritivas, né? Incluindo a proibição do acusado de sair à noite, ou seja, ele está proibido depois das 19 horas de sair de casa, bem como proibido de sair do nosso município aqui, né? O juiz não decretou a prisão, mas concedeu diversas medidas restritivas e cautelares, como a proibição de sair do domicílio à noite, ressaltou aí a delegada Catiana Amorim, que está à frente deste caso, né? Eu quero aqui, dentro em breve, trazer a notícia da prisão. Eu quero aqui trazer a notícia da prisão para que sirva de exemplo, tá certo? Sirva de exemplo para muitos
muitos machões por aí que se acham no direito de agredir as mulheres. Muitos por aí que se acham no direito de estar agredindo mulheres. Isso não pode, gente. De hipótese nenhuma, eu digo aqui que mulher não se bate nem com a flor, né? Então tá aí esta informação da área policial aqui no nosso município, e nós estamos acompanhando também os desdobramentos deste caso aqui no nosso município. Mais uma vez eu digo, este mês é um mês dedicado aí à conscientização, né, contra a violência à mulher. Nós sabemos que os casos têm aumentado assustadoramente. Depois do último dia 21, que aconteceu essa situação aqui em Itabuna, outros casos estouraram o Brasil afora. Um no Rio Grande do Norte, aquele absurdo com 60 socos, né, no rosto. Outro em uma outra região aqui, que não me recordo agora, mas aconteceu, filmado também, dentro de uma própria residência. O cidadão foi para cima da mulher, agrediu. O de Natal, por exemplo, a moça teve que fazer uma cirurgia para reconstrução, dado a tanta violência, mais de 60 socos no rosto. Imagine, um cidadão desse, o que ele merece? A cadeia, apodrecer na cadeia, de fato, é o que merece um cidadão como esse, lamentavelmente, mas é a verdade. Vamos seguindo por aqui com mais informações, vamos comigo. Desta vez nós vamos falar sobre a Praça do Cacau aqui em Itabuna. Minha gente, lamentavelmente, lamentavelmente que tem acontecido o que aconteceu de ontem para hoje. A Praça do Cacau, que na verdade é a Praça Pastor Hélio Lourenço da Silva, acabou aí amanhecendo hoje com bancos arrancados, um ato de vandalismo aqui no nosso município, aqui de Itabuna, hein? E aí levantou-se então essa questão, será que é vandalismo mesmo ou é alguém querendo fazer politicagem? Porque política de fato não é politicagem, né? Você vê aí imagens, inclusive, desses tanto bancos como lixeiras retiradas, né? O que configura aí um ato de violência contra o patrimônio público. Amanhã desta quinta-feira, né, começou com uma cena lamentável. Amanhã de hoje, na verdade, começou com uma cena lamentável aí no coração da nossa cidade, é centro de Itabuna. A Praça Pastor Hélio Lourenço, conhecida aí popularmente, como já disse aqui, como Praça do Cacau, foi então alvo de vandalismo, com bancos arrancados e espalhados pelo local, hein? Moradores e comerciantes da região se depararam então com esse cenário de desastre, né? Esse cenário de destruição, e não esconderam então a revolta, né? A praça que passou então por uma revitalização, e diga-se de passagem, uma boa revitalização. Quem conhecia essa praça antes e ver agora, vê que de fato foi importante esta ação do governo por ali, porque eu estou falando de um ambiente onde à noite não se podia praticar esporte por ali, porque era muito escura, não tinha uma área adequada para a prática de esportes, era algo muito amador, né? E com essa melhoria, de fato, elevou o nível da praça, e os munícipes agora podem praticar esportes no período noturno. Aquela é uma praça que ganhou vida. Isso é um fato, é uma verdade, independente de quem esteja no governo, né? Então vale a pena dizer sobre isso. E quando é agora, de fato acontece aí esse vandalismo, né? Onde a praça, então, amanheceu com esses bancos e também com essas lixeiras retiradas do local, né? A praça passou por essa revitalização recente, como já disse, há pouco mais de um mês, e um dos espaços públicos mais tradicionais aí da nossa cidade, né? Que é próximo ao shopping da cidade, é um dos espaços mais tradicionais, que recebe o Monumento do Cacau, que é o fruto da nossa região, né? A região do cacau. É um ponto de passagem e também de descanso de centenas de pessoas aí diariamente, né? E aí levanta-se uma questão: será que é vandalismo ou será que existe uma motivação política em relação a essa questão, né? O caso levantou então esse debate aí nas redes sociais, e internautas questionam se o ato seria então fruto de vandalismo gratuito ou teria então uma motivação política em razão do período eleitoral que está se aproximando, né? Frases como, por exemplo, espírito ruim, né? O espírito de porco, um instinto ruim. Enfim, uma pessoa que vai fazer uma situação como essa, a praça que está belíssima ali, e a pessoa destruindo o patrimônio público, né?
foram então usadas aí pelos moradores que estão indignados com essa destruição do patrimônio público. Um deles diz o seguinte: até quando o patrimônio da nossa cidade será desrespeitado? Fez exatamente essa pergunta, e que eu replico aqui: até quando o patrimônio público da nossa cidade será desrespeitado? Porque as imagens estão mostrando aí, né, o patrimônio desrespeitado. Olha aí a imagem. Tá vendo? A lixeira jogada, é o banco jogado, retirado do local. Não se pode, gente. Não se pode. Enfim, porque as pessoas ficam até questionando se de fato isso aí não pode ter sido fato uma questão política. É de se questionar de fato. Por quê? Porque uma pessoa em sã consciência que mora na cidade e que gosta da cidade não vai praticar um ato como esse. Mas eu tenho certeza, e aí eu faço uma ressalva, de que ali naquele ambiente, é um ambiente muito bem monitorado, nós temos câmeras de segurança que identificarão quem fez essa situação, ou se foi apenas uma pessoa, ou mais de um grupo, né? Recentemente lá na cidade de Ilhéus, um grupo que foi identificado depois também, com a ajuda de câmeras de segurança, praticou também um vandalismo ali, mais especificamente também no centro de Ilhéus, na Praça Cairu, manchando o chão, pintando, enfim. E foram identificados, vão responder em relação a isso aí. E aqui em Itabuna não tenho dúvidas, a polícia vai entrar no circuito, vai pegar as câmeras de segurança ali ao redor e irá identificar. Seja 1, 2, 3, seja quem for, irá identificar e deverá pagar por esses atos. E quando eu digo pagar, é nos rigores da lei. Nos rigores da lei. Porque isso aí nada mais é do que um ato terrível de vandalismo, destruição da cidade. A cidade está passando por essas obras aí no centro. Está embelezando, está sim, está embelezando. Mas nós não podemos também aqui deixar que um cidadão venha de lá para cá e comece a destruir. Pelo contrário, temos que punir para que sirva de exemplo para outros que pensem em fazer. E pior ainda, se a motivação for política, pior ainda. Nós não podemos deixar que a nossa cidade se perpetue um tipo de política baixa desse jeito. É um tipo de política que nós não queremos para a nossa cidade. Política não, politicagem. Porque a verdadeira política nem é isso. Isso aí não existe nem adjetivo para uma prática como esse. Existe sim punição. E eu espero que dentro em breve a polícia aqui do nosso município chegue até o autor ou os autores deste terrível vandalismo no centro da nossa cidade, mais especificamente na Praça Pastor Hélio Lourenço, a Praça do Cacau, hein? Muito bem, vamos seguindo aqui com mais informações. Desta vez nós vamos falar sobre um trio que foi preso por aplicar um golpe de aluguel. Golpe de aluguel de carros na cidade de Ilhéus, viu? Muita atenção para os golpes. Nós estamos falando aqui de golpes que têm acontecido tanto aqui em Itabuna como em Ilhéus e em outras cidades. Muita atenção, esse trio foi preso por aplicar golpes de aluguel de carro na cidade de Ilhéus e suspeito fugiu após uma luta com o policial. Preste bem atenção sobre este caso, vem comigo. Olha, veja bem, na tarde de ontem, o que aconteceu aí na cidade de Ilhéus? Esses 3 homens foram então presos por suspeitas, né? Na verdade suspeitas de fraude de aluguel de veículos na empresa Localiza Rent a Car, né? Localiza é conhecidíssima, é uma empresa nacional, né? Que fica ali localizada no bairro Pontal, em Ilhéus, muito próximo à área do aeroporto. A ação foi então realizada, você vê imagens exatamente deste caso, a ação foi realizada por investigadores da Delegacia de Repressão e Furtos e Roubo da cidade de Ilhéus, né? E resultou na condução de Marcos Vinícius da Silva Neri, bem como de Tiago da Silva de Oliveira e Matheus Henrique Honorato de Araújo, a 7ª Corpim, a 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior, lá na cidade, na terra da Gabriela. Segundo as investigações, o grupo estava então alugando veículos de forma fraudulenta e utilizando dados falsos ou documentos irregulares. Após denúncia, os policiais então localizaram 2 veículos suspeitos na rua Juca Pinto, também no bairro Pontal, né? Muito próximo também da área aí da própria empresa. Durante a abordagem, o David
Healy reagiu então e acabou entrando em luta corporal, viu? Que ousadia, rapaz. Acabou entrando em luta corporal com um dos policiais, tentando então tomar a arma do agente. E ainda é valente, quis tomar a arma. Rapaz, seria cômico se não fosse trágico, viu, meu amigo Rafa? Na confusão, ele então conseguiu fugir do local com base nas informações fornecidas por Verônica. Os policiais então chegaram ao endereço do suspeito, onde então localizaram o carro de modelo Jeep Renegade, que estava no local, e bem como também apreenderam aí celulares, Os demais envolvidos foram então ouvidos pelas autoridades policiais e permaneceram e permanecem, melhor dizendo, à disposição da justiça, hein? Esse caso que segue sendo investigado aí para apurar se há outros veículos envolvidos e também possíveis vítimas de fraude. É isso mesmo, os golpistas estão se passando aí, tanto na cidade de Ilhéus como na nossa região, infelizmente. Muita atenção, esses golpes são praticados principalmente com empresas, essas empresas a nível nacional, como nós falamos aí, o nome, a Localiza, enfim, outras empresas também, onde eles falsificam documentos, fazem então aí o aluguel desses carros e depois, como dizem por aí, depois é depois. Porque acabam dando fim, enfim. Então é muito, o que eu quero chamar a atenção aqui é para que você, cidadão, que muitas vezes, eu encontrei um carro aqui barato, desconfie, pode ser fruto de algum golpe, e depois você está pegando problema aí como receptador, Mas o fato é, a polícia estava atenta, a Polícia Civil, na tarde de ontem, acabou prendendo esses 3 cidadãos fora da lei, que acabaram, então, aí no Chilindró, tendo que responder e que estão à disposição da Justiça por esta prática, tá certo? Estão à disposição da Justiça por essa prática. Isso aconteceu ontem na cidade de Ilhéus, mais precisamente ali na Zona Sul, no bairro do Pontal. E o que mais nos chama a atenção também é a questão aí do cidadão tentar reagir. Tentou pegar a arma do policial. Que ousadia, que audácia desse cidadão, Fora da lei, e ainda tentou pegar a arma do policial. Ele deu sorte porque o policial era um policial, me parece, tranquilo. Não reagiu. Deu muita sorte aí. Não vá, eu sempre digo aqui, você que está no ilícito, não reaja contra a polícia. Não reaja contra a polícia. Alguém já dizia aí com a música, não vá que é barril. E de fato, é ruim para quem reage, É ruim para quem reage. Mas vamos seguindo aqui com mais informações até às 19, porque a informação não para. Desta vez nós vamos falar de um assunto nacional. Vamos falar sobre a defesa aí da OAB, hein? A OAB, ela defende a cautela em decisões judiciais e manda um recado para o ministro Moraes, o Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte: medidas devem respeitar a Constituição. Isso é óbvio, de fato, as medidas devem respeitar a Constituição, hein? Até que fim aí a OAB se manifestando, gente? Mas enfim, tudo tem um tempo determinado. O fato é que a Ordem dos Advogados do Brasil, a famosa OAB, em uma carta aí ao país, em que pede equilíbrio, respeito de forma mútua e observância rigorosa à Constituição, em meio a essa escalada de tensões entre os poderes aqui no nosso país, e bem como a radicalização do debate público. No texto que foi divulgado aí na noite de ontem, na noite de quinta-feira, sem citar então nominalmente, a entidade também chegou até mandar um recado ao próprio ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. No texto, a entidade evita tomar partido político, mas afirma que não pode se calar diante de excessos de qualquer natureza de origem institucional. Em um dos trechos mais sensíveis, a OAB faz referência direta a medidas cautelares severas e prisões determinadas sem trânsito em julgado. Está aí, fazendo valer de fato a justiça. Caso recente, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão domiciliar ao ex-presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, do PL. Lá na nota, a entidade diz o seguinte, abre aspas: a prisão e a imposição de medidas cautelares severas contra réus e investigados em processos criminais, determinadas sem trânsito em julgado, impõem a todos uma reflexão séria
É necessário reafirmar que medidas penais, especialmente as que limitam a liberdade, devem ser adotadas com fundamento inquestionável e com pleno respeito às garantias constitucionais, inclusive ao direito à liberdade de expressão. Tá aí o que falou em nota a OAB. Escreveu a OAB aí também. E aí a OAB, ela também reforça que a atuação do STF, dentro da nota deles, reforçam exatamente o seguinte, olha, abre aspas, deve sempre seguir os princípios que sustentam a própria democracia, e defendeu então também aí a prerrogativa da advocacia, como um sigilo profissional e acesso aos autos, coisas que não tem acontecido. O ministro tem tomado essas decisões aí, como disse há ontem, de forma monocrática. Nós sabemos que chegará o momento aí da turma, então, julgar, mas que, segundo informações de juristas da área, de forma equivocada. Não sou eu que estou falando, são juristas especialistas na área, de forma equivocada, e agora a OAB já se pronunciou falando aí exatamente sobre excessos. Então, muita atenção e parabéns à OAB, antes tarde do que nunca. Muita gente já estava esperando então aí o pronunciamento de fato da OAB em relação aos últimos acontecimentos aqui no nosso país, O fato é que a entidade também disse que continuará agindo dentro dos marcos institucionais contra as decisões que firam então as garantias, independente da posição ideológica dos seus envolvidos. Tá aí, essa é parte do que diz aqui na nota da OAB. O fato é aquela velha questão, Muita gente pensa assim, mas o Bolsonaro não é o candidato que eu defendo. Ele sabe que existem os excessos jurídicos, mas fala assim, não é o candidato que eu defendo, então eu vou ficar quieto, não vou defender. Mas entendam uma coisa, no momento em que eu fico calado e que eu não defendo os direitos da Constituição, eu abro precedentes para amanhã ou depois eu mesmo ser julgado dentro dessa situação. Porque se eu abro precedente para que eu fico calado, eu conheço a lei, eu fico calado, e no momento em que dando corda, como dizem por aí, dando jurisprudência para que situações como essa venham a ocorrer cada vez mais no país, quando chegar a minha vez ou a vez de um aliado meu, de alguém próximo, eu não poderei mais questionar, porque já aconteceram diversas vezes. Mas, como eu disse, a OAB já se posicionou e nós estamos aqui acompanhando, de fato, o desenrolar de toda essa história. Lembrando, vamos trazer aqui na próxima semana, viu? Vamos ver na agenda aí do doutor José Carlos Júnior, se ele pode vir aqui trazer uma explicação para a gente, fazer um apanhado geral sobre essa situação que tem acontecido no nosso país, viu? Que, de fato, tem deixado muita gente aí... muita gente até temerosa com tudo que tem acontecido e com o desenrolar, o que irá acontecer no nosso país, porque precisamos ter essa segurança e principalmente segurança jurídica, Segurança jurídica. Muito bem, vamos seguindo com mais informações comigo. Vem comigo aqui, eu quero falar Cássio, rapaz, mudou aí agora, meu amigo Rafa. Vem comigo, Rafa, com mais informações até 19 horas. Dessa vez, infelizmente, uma notícia triste, porque nós vamos falar de um casal que morreu aí após o carro despencar de rampa de voo livre no Espírito Santo, Os corpos foram então encontrados nus. Lamentavelmente, esta situação, Esse trágico acidente que acabou chocando os moradores de Venda Nova do Imigrante no estado do Espírito Santo. Isso aconteceu no início da semana. Um casal que foi encontrado morto após o carro em que estavam cair de um paredão de mais de 400 metros de altura. Que tragédia, hein, gente? Isso próximo a uma rampa de voo livre. As vítimas foram identificadas como Marcone da Silva Cardoso, de 28 anos, e Adriana Machado Ribeiro, de 42. Todos dois jovens ainda, Segundo informações aí da Polícia Militar lá do estado do Espírito Santo, um caseiro da propriedade onde ocorreu então o acidente, você vê imagens exatamente dessas vítimas, esse caseiro, ele acionou a corporação ao encontrar os destroços do veículo durante uma caminhada. Ele relatou também ter ouvido o barulho da queda durante a madrugada, mas só pela manhã conseguiu então averiguar
devido à escuridão que estava no local, né? O acidente aconteceu no período da noite, ele escutou esse barulho e somente no período da manhã, de fato, conseguiu constatar que o veículo estava por lá, né? Os corpos das vítimas estavam nus e foram então arremessados do carro durante a queda. O corpo de Marconi foi então localizado sobre uma base de pedra, já o de Adriana foi encontrado após uma busca mais complexa, né? Exigindo aí que os bombeiros seguissem por uma trilha por conta do terreno que é íngreme e de difícil acesso. De acordo com os familiares, o casal havia ido até o local para então passar um momento a sós, um momento mais íntimo, né? Após 4 dias sem se ver. Eles estavam juntos há cerca de 6 meses e Marconi era natural de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, mas morava aí no estado do Espírito Santo, né? Lamentável essa situação aí. Ele morava ali no estado do Espírito Santo, conheceu essa moça há cerca de 6 meses e agora envolveram-se nesse acidente terrível, né? Ele estava morando por lá, inclusive trabalhando por lá, né? Ele trabalhava como operador de máquinas nesta cidade, na cidade de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo. A Polícia Civil, então, está aí investigando, né, este caso. Lembrando que a Adriana, que também é a vítima, a mulher, a vítima aí, ela era muito conhecida na região, sendo que ela trabalha lá há cerca de 16 anos, né, em uma padaria da família. Ela deixa também 2 filhos de um relacionamento anterior, né? Lamentavelmente esse caso, mais uma vez digo, a polícia está investigando aí o que de fato causou esta tragédia, né? Investiga bem como também se esse carro estava em movimento no momento da queda, ou se houve, né, uma falha mecânica, ou até mesmo um erro de manobra, né? A tragédia então reacende aí o debate sobre o acesso e também a segurança em áreas isoladas, viu? Como rampas de voo livre que costumam atrair casais e turistas, né? Esse acesso aí, logicamente, deve ser bem debatido. O fato é que a polícia irá investigar, saberá se o carro estava em movimento, saberá se ali foi uma falha mecânica ou falha humana. Os carros manuais, né? Manuais não, automáticos. Muita gente às vezes se passa por ali, né? Quer dar ré, coloca no local errado e aperta o acelerador ali e o carro vai para frente. Pode ter acontecido. Enfim, já vi vários casos acontecendo dessa forma. A pessoa errar exatamente a localização ali do câmbio e acontecer tragédias como essa, né? Lamentável, nós aqui nos unimos aos familiares, bem como aos amigos, né? Na certeza e no pedido de consolo que só Deus pode dar para os familiares neste momento enlutado, os familiares deste casal que acabou morrendo neste trágico acidente no estado do Espírito Santo. Muito bem, vamos seguindo aqui com mais informação. A informação não para por aqui. Vamos falar agora sobre 4 membros da mesma família que morreram. Vamos continuar, infelizmente, falando de acidente, né? Morreram em um grave acidente após retorno de um velório. É isso mesmo, gente. Eles retornavam de um velório e acabaram morrendo, viu? Esta colisão entre um carro e uma caminhonete acabou resultando na morte de 4 pessoas da mesma família. Que tragédia. Isso na noite de ontem, na noite de quinta-feira, na BR-135, nas proximidades de Formosa do Rio Preto, aqui no oeste baiano, hein? As vítimas voltavam então de um velório quando então ocorreu esse acidente que vitimou essas 4 pessoas, né? Esse acidente, como eu disse, aconteceu na noite de ontem. De acordo com as informações aí da Polícia Rodoviária Federal, o veículo em que os familiares estavam teria então feito uma manobra de conversão à esquerda para acessar uma residência que fica às margens da rodovia, quando então foi atingido lateralmente por uma caminhonete que seguia no sentido Formosa do Rio Preto, né? Com o impacto então da colisão, o carro ficou completamente destruído, como vocês podem ver aí nas imagens, e acabou vitimando 4 pessoas, volto a dizer, da mesma família, ficaram vitimadas aí nesse acidente, né? As vítimas foram então identificadas como Valdinei Nascimento Conrado, de 51 anos, Everaldo Carvalho da Conceição, este de 53 anos, Ednásio José Carvalho da Conceição, de 59 anos, e Heroaldo
Heraldo, melhor dizendo, Carvalho de Souza, de 43 anos, né? São essas as 4 vítimas identificadas aí. Embora o grau de parentesco entre eles não tenha sido oficialmente detalhado, todos pertencem à mesma família, segundo informação, né? O motorista da caminhonete, então, sofreu apenas ferimentos leves, né? E passou por testes do bafômetro para saber, de fato, se ele havia ingerido bebida alcoólica, né? Que teve um resultado aí negativo para álcool. O Departamento de Polícia Técnica foi, então, acionado até a localização ali para realizar a perícia do local e também para encaminhar os corpos ao Instituto Médico Legal da cidade. Lembrando que até o momento não há informações aí sobre o sepultamento das vítimas e bem como também as circunstâncias do acidente. Nós sabemos que foi uma conversão de forma errada, mas o que de fato ocorreu ali naquele exato momento, a polícia estará também investigando, né? As circunstâncias do acidente então serão investigadas, como eu disse, pela Polícia Civil, que deve então apurar se houve imprudência ou se houve falha mecânica ou outro fator que contribuíram aí para a tragédia que acabou enlutando uma família inteira. De fato, eles já voltavam de um velório, de um momento triste de despedidas e acabaram sendo vítimas. Lembrando, gente, para se fazer conversões, por exemplo, a informação é que fizeram uma conversão à esquerda e acabaram sendo atingidos pelo veículo. Se você precisa estar em uma rodovia, né, em uma pista e precisa fazer uma conversão à esquerda, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar no retrovisor da direita e primeiro ir para o acostamento, para depois se certificar se não existem veículos trafegando nos sentidos contrários, e aí depois você faz sim a conversão. Não se pode fazer a conversão à esquerda assim, né, sem parar no acostamento. Eu sei que muita gente tem essa prática, o que é perigoso, que pode vitimar. O que aconteceu aí exatamente com essa família, vitimou 4 pessoas da mesma família, e aí está a tragédia, né? Essa tragédia é sem precedentes, de fato, e nós também, mais uma vez aqui, queremos deixar os nossos sentimentos a toda esta família no oeste baiano, que acabaram perdendo 4 membros, e que agora eu tenho certeza que estão num momento muito difícil de dor. Somente Deus para poder trazer o consolo necessário. Muito bem, vamos seguindo aqui com informações. Estamos chegando nas nossas últimas informações desta sexta-feira. Desta vez nós vamos falar sobre a questão aí do Tribunal do Crime. Você já ouviu falar sobre o Tribunal do Crime, Rafa? Pois é, esse tribunal existe, viu? Existe o Tribunal do Júri, que é da Justiça de fato, mas nós vamos falar aqui do Tribunal do Crime. De fato, uma facção aí executa um estuprador para evitar insatisfação, ou melhor dizendo, para evitar a intensificação de rondas policiais em localidade. Vamos entender já esse caso agora. Ó. Este homem aí foi identificado como Alex Brito Alves da Cruz, de 37 anos, foi então executado por membros da facção, de uma facção criminosa, Camboio do Cão, né? Misericórdia, olha o nome aí, Camboio do Cão, lá no Recanto das Emas, no Distrito Federal. A motivação do crime, no entanto, não foi uma punição pelos atos bárbaros cometidos por Alex, que havia então assassinado a esposa e também a sogra, e estuprado a sogra. O fato é muito bárbaro esse caso aí, hein? Enfim, né, ele tinha assassinado a esposa, vamos entender melhor, assassinado a esposa, a sogra e estuprou também a enteada de apenas 10 anos. Misericórdia. Fim de mundo, Rafa. Fim de mundo, hein? Olha, o fato é que esses criminosos acabaram, então, punindo o Alex, não só por esse crime, mas, segundo informação, eles puniram exatamente para evitar que a polícia intensificasse as rondas por essa localidade, né? O caso ocorreu no mês de maio deste ano, mas a investigação da 27ª Delegacia de Polícia, aí lá do Recanto das Emas, só foi concluída agora, neste mês de agosto. E conforme o que foi apurado, o Alex fugiu para a quadra 800 da região após cometer os crimes, mas acabou sendo julgado, né, entre aspas aí,
pelo chamado Tribunal do Crime, que é uma prática comum entre facções criminosas. E de acordo com os investigadores, o Alex até chegou a ser alertado pelos criminosos para que ele deixasse o local. Deram um alerta para ele, né? Como eles falam por aí, mete o pé, né? Ele não meteu o pé e então a recusa em sair do local levou então a ordem de execução do próprio Alex, né? Essa ordem que partiu exatamente, como já falamos aqui, do Tribunal do Crime, que teria sido cumprida então aí por Raimundo Emílio Castro Mendes, conhecido como Vavá, que é um dos principais pistoleiros da facção criminosa, hein? O Vavá, ele é considerado inclusive um criminoso de alta periculosidade, com atuação direta em execuções aí mandato de facções, né? Ele também está foragido e procurado da Polícia Civil lá no Distrito Federal, que também tem essa grande atuação, né? A Polícia do Distrito Federal, diga-se de passagem, é uma das polícias mais bem remuneradas e que tem feito um excelente trabalho a nível Brasil, que eu diga, né? É referência para o Brasil. Mas o caso, então, chama a atenção pela forma como o crime organizado está agindo. E, infelizmente, não é apenas lá no Distrito Federal, mas em todos os ambientes, em todas as regiões do nosso Brasil e aqui na nossa Bahia, como nós sempre falamos por aqui, né? O crime organizado tem agido dessa forma. Existe o tribunal, pisou fora da linha deles lá, infelizmente, é execução. Tá aí essa informação, né? Esta trágica informação que você acabou de acompanhar neste exato momento. Muito bem, minha gente, nós vamos então chegando ao final do nosso programa do dia de hoje, agradecendo mais uma vez a sua companhia, você que diariamente passou essa semana aqui nos acompanhando, dando crédito à nossa informação, tá bom? Muito obrigado. Se Deus assim permitir, na segunda-feira estaremos de volta com mais informações para vocês aqui no nosso TVI News segunda edição, a partir das 17 horas. Muito bem, TVI, 20 anos contando a sua história. Até mais.